Eu não sei se tu tá no relacionamento ou se tu já tem um relacionamento e tu quer só entender por que que as brigas continuam, ou por que que as brigas acontecem, por que que às vezes a gente tem uma relação e a gente não consegue sentir que a conexão tá bem, o que que acontece por trás, ou o que que de fato nos impede de sentir aquela relação como no início. Pessoas que mesmo estando em relacionamentos, elas se sentem sozinhas, têm a sensação de que a conexão em alguns momentos parece que escorre pelas mãos, ou até que as brigas elas se repetem pelos mesmos motivos, e as mágoas elas vão se acumulando, vai virando aquele lixo tóxico da relação, e de repente os dois estão frustrados porque estão sentindo que a conexão do relacionamento foi embora. Mas se tu tá nesse vídeo, eu quero te dar esperança, porque nós vamos entender o que que acontece, a dança que acontece nos relacionamentos. E por que que às vezes a gente se desconecta e não consegue se conectar de novo. O que que a gente precisa fazer para se conectar de fato. A verdade é que a gente vive um amor pela metade. A gente carrega traumas do passado, comportamentos e às vezes até um desconhecimento de como é que é uma relação saudável. E numa relação onde a intimidade ela é um fantasma, pode ter certeza que a segurança vai se instalar e vai ser difícil reverter se tu não tiver com o conhecimento necessário. Muitos casais, eles acabam entendendo que alguma coisa está acontecendo e eles acabam até fazendo viagens, acabam até fazendo alguns programas juntos para tentar se conectar durante aquele momento, durante a situação. É bem legal, é bem envolvente, mas vem a rotina e os problemas voltam porque a gente não entendeu o que aconteceu, o que se perdeu ali no caminho e o que a gente precisa fazer para retomar essa situação. E eu tô aqui para te mostrar um livro que se tu conseguir ler vai ser ótimo, mas esse vídeo já vai te passar muita orientação, muita coisa interessante e eu mudei muito a forma com que eu via os relacionamentos, até o meu próprio relacionamento e a forma com que eu enxergava os relacionamentos que eu atendia. Quando o casal ele tá brigando, quando o casal ele tá se envolvendo de forma negativa, essas brigas elas não são aleatórias, elas são danças. E essas danças, no livro, é intitulado como uma dança do demônio, que faz a gente ter diálogos do demônio. Esse funcionamento vai sugando o casal, ao ponto de um casal passar uma vida inteira de parceria, às vezes distante. Então a gente vai ter 3 tipos de diálogos do demônio que afastam os casais. E mesmo que tu não esteja em algum grande conflito com o teu parceiro, pode ter certeza que quando alguma coisa acontecer, tu vai se sentir muito apto a identificar isso e conseguir mudar esse funcionamento. Porque esses diálogos, quando eles estão ativos e acontecendo, eles fazem o casal se distanciar. Porque por mais que eles tentem fazer até uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva, nem sempre é o que o casal precisa. Porque quando nós precisamos falar com o coração, com o nosso parceiro, não é uma comunicação não violenta que vai resolver uma mágoa do passado. O primeiro é o jogo do culpado, de quem é a culpa. E esse é o clássico. É aquele momento que a discussão ela vira um tribunal e o objetivo não é resolver o problema, mas sim encontrar quem que é o vilão da história. Aí começa assim, você sempre faz isso, você nunca me escuta, o seu problema é esse. E eu vou expor aqui que até no meu relacionamento, em alguns momentos, eu já tenho esse treinamento. Então quando começa ali um embate, que é raro, tá? Mas quando começa o embate, eu percebo ali que às vezes o meu noivo ele gosta de ir para esse diálogo. E a gente sabe que quando começa isso, a tendência é só piorar. Porque na verdade, toda essa situação é uma raiva disfarçada de acusação, uma necessidade de controle. E é um ataque dos dois lados. Às vezes um ataca, o outro fica mais na defensiva. Aí o que era para ser uma conversa normal vira uma guerra. E aí acontece um banho de sangue emocional que só vai ter perdedores. Ninguém ganha, só se machucam. Isso mostra a nossa covardia de olhar para nós mesmos e de nos responsabilizarmos pelas coisas. Esses modelos geralmente a gente até traz de conflitos, de discussões que a gente observou os nossos pais, ou que a gente até às vezes reproduz um comportamento que a gente tinha com a nossa mãe, com o nosso pai. É comum numa relação, numa discussão, quando um se sente atacado, começar a se defender, como se fosse o filho se defendendo para a mãe das coisas que ela tá brigando com ele. E aí, olha que importante isso, nesse tipo de diálogo a gente não tá enxergando o nosso parceiro, a gente só tá enxergando a nossa bolha, os pensamentos, as nossas crenças, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. É comum até a pessoa trazer isso, falando que o que ela acha que é certo é isso. E ela nem abre a possibilidade de observar ou de tentar entender aquela outra pessoa.
A gente começa a enxergar um espelho distorcido, manifestar insegurança, às vezes não manifestar insegurança de forma clara, mas reagir, até ser reativo, ser agressivo com palavras, com gestos, com comportamentos, para lidar com esse mal-estar, com essa insegurança. Porque a pessoa ela quer de todo que é jeito se proteger daquilo que está acontecendo. E o pior é que ela vai se convencendo de que ela tá certa. E a gente sabe que principalmente no relacionamento, a questão não é estar certo, a questão é estar conectado. Então é por isso que a gente está nesse vídeo, para a gente abrir a mente, crescer no relacionamento, crescer como pessoa, parar de brigar por ego, parar de querer estar certo, enxergar um problema como um problema que vamos resolver em conjunto. Eu sempre, quando eu vou começar uma discussão, ou quando eu vou começar algum assunto difícil com o meu noivo, eu já começo falando que eu tô do lado dele, que eu não estou contra ele. Eu quero resolver um problema que é nosso. Porque em alguns contextos que eu não fiz isso, ele começou a se defender. E como eu já tenho, né, esse conhecimento de uma vida, até desse livro também eu já tenho esse conhecimento, eu sei que é normal a pessoa fazer isso e a gente entrar nesse tipo de diálogo, mas eu com certeza não entraria. Mas eu percebendo que ele faz isso, eu vou lá e ajudo ele a perder um pouco essa mania, esse vício. E aí ele consegue entrar ali numa conversa mais colaborativa comigo. Nosso segundo diálogo, no livro ela chama de a polca do protesto, que é quando a pessoa ela fica desesperada e ela começa a fazer um monte de coisa para ser notada, me nota, me nota, me nota. E aí esse parceiro, ele vai começar a cobrar, perseguir, reclamar, na esperança de ser visto. Isso envolve vários comportamentos que podem ser evidência de outros problemas de outras áreas da vida da pessoa. Aquela pessoa que ela vai e quer ser ouvida, quer ser validada e ela vai aumentando toda a situação que ela está vivendo. Só que o que acontece? Quando esse diálogo da polca, eu entendo como assim. Quanto mais o outro quer ser notado, quer fazer, quer ser visto e me nota e se torna essa pessoa mais demandante, o outro se afasta. Então, quanto mais eu faço um negócio, mais o outro se afasta. E a gente vai se desconectando. E aí vira um ciclo vicioso, uma tortura emocional para ambos. E a verdade por trás desse diálogo é um medo muito grande de ser abandonado, de não ser importante, de não ser amado, porque o que começa a protestar está dizendo, por favor, me nota, não me deixa, me ajuda, eu preciso de você. E o que se afasta está dizendo que tem medo de se machucar, de ser machucado, ou de causar um dano para o relacionamento, então me afasto. A mensagem é, eu não sei lidar com isso, então eu prefiro me afastar. Mas a mensagem que chega para o outro, qual que é? É que não se importa, que não é suficiente, que está mostrando desinteresse. Então nota o quão é perigoso quando a gente não entende esses movimentos. É comum, por exemplo, essa pessoa que se afasta, se ela for, não é confrontada, mas se alguém conversar com ela nesses momentos, ela está em sofrimento, pensando o que ela fez, o que ela está fazendo, como é difícil lidar com aquela pessoa que está ali sofrendo, que ela não queria ver essa pessoa assim, ou que ela não tem condições de lidar com aquilo, porque ela sofre demais também. Essa pessoa está em sofrimento tanto quanto a outra. Só que ela passa uma imagem de que não. E nosso outro diálogo é congelar e fugir, que é o silêncio mortal que acontece no relacionamento. Isso acontece quando ambos os parceiros desistiram. Não tem briga, não tem perseguição, não tem cobrança, só um vazio gelado, uma desesperança, às vezes um apartamento compartilhado, até uma cama compartilhada, mas com uma pessoa que representa mais um amigo do que qualquer outra coisa. Esse casal vai vivendo uma vida paralela, vai vivendo a sua vida, tem essa vida ali no casal, mas sabe que esse relacionamento não significa muita coisa, não tem nenhuma afinidade. Esse tipo de momento e de diálogo é um dos piores porque parece inofensivo. As pessoas não vê aquele casal brigando, não vê o casal exaltando a voz, não acompanha nada de ruim no relacionamento. Parece tudo tão bem, tudo tão organizado, uma casa tão em paz, mas na verdade falta total conexão. E por que a gente cai nessas armadilhas? Por que isso acaba acontecendo com a gente? Porque nós temos pontos sensíveis de outros relacionamentos, de outros traumas, de outras situações doloridas que a gente viveu. Ou até dentro do relacionamento coisas aconteceram. Feridas antigas até dentro do próprio relacionamento. É muito comum uma pessoa trazer algo que ficou no meio de uma situação
e que aquilo foi se levando, mas aquilo fez uma modificação importante na relação. E essa modificação representa o quê? Uma ruptura na conexão. E é aquela coisa, né? Esses pontos sensíveis é como um gatilho, como uma ferida, como um calo, que quando pisa ali a gente vai sentir uma dor, a gente vai responder, a gente vai ter uma reação diferente, uma reação às vezes muito maior do que qualquer outra pessoa teria. Faz parte dessa fraqueza que a gente ainda não expôs, ou não interpretou, ou não soube lidar melhor e que gera um prejuízo significativo no relacionamento. Eu vou dar um exemplo do livro, mas eu tenho inúmeros exemplos que eu podia dar de pacientes, tá? Mas eu não vou dar porque, sei lá, né? Paciente é difícil. Um exemplo do livro é que um casal de mais velhos, já estavam na fase de idosos, eles tinham uma ferida para tratar juntos. E era a mulher, a esposa, contando que o dia que ela descobriu o diagnóstico de câncer, ela falou pro marido e o marido não acolheu ela em nada. Saiu andando. Ela ficou desesperada, sozinha, sentada, vivendo aquele mal-estar, aquele desespero. E numa outra ocasião, ele foi super afetuoso com uma irmã, eu não lembro se foi uma irmã ou uma cunhada, uma irmã, e ela ficou se perguntando, como assim? Eu fiquei pensando até que ele não conseguia ser legal, ser afetuoso, mas ele tem essa habilidade. E aquilo se transformou uma marca importante na relação deles. E quando ele foi confrontado, depois de anos dessa situação, ele falou que foi tão aterrorizador aquele diagnóstico para ele, que foi tão difícil de lidar com aquilo, que ele teve que sair, porque ele não queria que ela visse ele como uma figura fraca, que estava chorando, que estava mal, que ele saiu de casa para chorar. Então pensa, gente, que um casal, no livro, trata de um casal que já estava em idade bem avançada. Imagina levar toda uma ferida por anos e trazendo até da infância, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma sensibilidade maior à rejeição. Quando acontece no relacionamento, ela vai ter uma reação desproporcional, vamos dizer assim, para o parceiro que não tem essa sensibilidade. E ela vai reagir, vai apresentar um comportamento que talvez o outro não consiga absorver. Mas a boa notícia é que a gente tem como lidar com isso, e quanto mais a gente consegue lidar com isso e descobrir os nossos pontos sensíveis, mais a gente vai ganhando poder sobre isso e para de ser só reativo. Quando você enxerga, você pode mudar, pode escolher um novo ritmo, uma nova forma de reagir, uma crença mais positiva, e com certeza eu acredito que é a vida que tu deseja. Então, nesse momento, nós vamos ter que revisitar esses pontos difíceis, esses momentos difíceis, essas feridas. Eu sei que tu já pisou na bola, tu já errou, tu sabe que em algumas situações tu já se passou, ou o teu parceiro também sabe que se passou em alguns momentos. A gente tem uma consciência de que não somos perfeitos e você sabe disso. Mas a gente também pode ter a consciência da reparação e querer ser diferente, querer se reinventar. Isso não é sobre passar pano, mas sobre querer fazer algo diferente para mudar o destino de um relacionamento, o destino de uma vida. Então, como esse casal que a gente trouxe no livro, vocês como casal, podem olhar para uma briga bem feia e os dois revisitarem isso com o olhar de quem quer ver e não culpar, nem se defender, mas querer aprender e conhecer o universo do outro, sobre o quanto cada um sofreu naquela situação, como cada um lidou e sofreu sozinho, calado, interpretou os fatos, ou teve que criar algum recurso interno para poder seguir em frente. E nosso primeiro passo é parar essa dança imediatamente. Os diálogos do demônio, a gente parar com isso imediatamente, que nem eu falei lá no início do vídeo, quando eu percebi que o meu noivo estava começando a se defender e achava que eu estava atacando ele, eu parava e fazia um alinhamento. Eu dizia, nós estamos do mesmo lado, eu não quero te atacar, eu preciso resolver esse problema, mas com a nossa cooperação para resolver o problema. Isso aqui não é pessoal. Isso aqui é um problema para nós resolvermos juntos. A gente pode até nomear. Olha só, a gente está entrando sabe aquele sistema de um ataca, o outro se defende e tal? Não é legal. Vamos parar e tentar olhar para o problema? Ou se for muito difícil, uma reação emocional muito forte, vamos parar um pouquinho, vamos dar uma caminhada, depois voltar e tentar resolver esse problema de outra forma. A gente precisa, nesses momentos, assumir até o próprio movimento. Eu me percebo te atacando, ou eu me percebo me defendendo. Eu não quero fazer esse movimento. Eu tô te enxergando, às vezes, como inimigo, e olha que eu acho que isso não é produtivo pro nosso relacionamento. Observa, o que tu fez? Tu se calou? Tu gritou? Tu fugiu?
Tu evitou? Tu trouxe até aspectos do passado da pessoa, erros do passado para poder conversar, para poder jogar na cara da pessoa? O que tu fez? A gente precisa ter clareza disso e honestidade. Vamos parar de ser vítima, vamos assumir o controle disso e parar com esse movimento. Porque a gente precisa o quê? Assumir também os nossos sentimentos. Parar de ser orgulhoso, assumir o sentimento, até aqueles mais difíceis. Fiquei com ciúmes, fiquei mal, fiquei inseguro, essa situação me deixou inseguro sim. Por que isso? Por que aquilo? É muito fácil a pessoa ferida dizer que tá com raiva, que tá braba, pegar os fatos, jogar na cara, falar que são só fatos, eu não tô julgando. E o teu sentimento? O que tu sentiu nisso tudo? A linguagem do coração é falar do sentimento. E não é aquele sentimento de cobrança. Você fez eu me sentir excluído. Você fez eu me sentir humilhado. Não é esse tipo de cobrança ou esse tipo de exposição de sentimento. Mas é uma coisa mais do coração. Nossa, eu me senti muito triste porque a situação fez eu me sentir bem excluído, sabe? E tu é tão importante pra mim. É importante pra mim esse contexto, os teus amigos é importante pra mim. Eu não queria me sentir assim. É diferente. Eu tava com raiva, tá? É diferente. Eu tava com raiva, mas no fundo eu me senti invisível. Tava me sentindo invisível. E eu não quero me sentir invisível pra você. Você é a pessoa mais importante da minha vida. É difícil pra mim me sentir invisível. E aí a pessoa não vai ter nem como reagir assim de forma agressiva, porque ela vai entender o que está se passando, olhando da ferida, que em algum momento ela também já se sentiu assim, que ela quer fazer tu se sentir melhor. E aí a gente vai para um dos pontos que, na minha opinião, é um dos mais importantes, que é reconhecer como você afeta o outro. A gente vive numa dicotomia. Por um momento, a gente acha que a gente não afeta o outro, e a gente se sente no direito até de provocar danos, porque a gente acha que a gente não vai afetar o outro. E o outro também não quer se mostrar afetado, porque ele não vai dizer que você me afetou, ou você me provocou um dano emocional, me senti assim. Enfim, a gente entra num paradoxo do orgulho, mas ao mesmo tempo a gente se sente muito à vontade de provocar um dano passivo-agressivo. Só que até o teu silêncio, uma expressão diferente, um comportamento diferente, provoca um dano no teu parceiro porque vocês têm uma conexão íntegra. Não é uma pessoa que te conheceu ontem. Às vezes não é um familiar que não tá nem aí porque tem seus amigos. Não. Vocês estão numa conexão pura de vocês estão construindo uma vida juntos. Tudo que tu faz é importante. E tudo que tu muda também é importante para aquela pessoa. Eu gosto de dar o exemplo que faz a gente entender melhor do quanto isso é impactante na nossa vida. Por exemplo, eu posso estar jantando com o meu parceiro e tá tudo bem nessa janta, tá tudo feliz, tudo alegre, e de repente eu falo uma coisa que atravessou ele de uma forma que ele não gostou, que ele não achou legal. E na mesma hora que isso acontece, a gente sente, todo mundo sente que o clima ficou tenso. E aí a gente sente que a gente começa a ficar até nervoso, desesperado e tentando entender o que aconteceu e tentando se consertar e tentando fazer voltar aquele clima, porque a gente fica desesperado com a possibilidade da nossa conexão com o nosso parceiro estar em risco. Eu sei quando a conexão tá boa e eu sei quando ela tá estranha. Queira também perguntar sobre as emoções profundas do teu parceiro, não seja superficial. É como se fosse a tua vez de ser psicólogo na relação. O que tu sentiu quando eu fiz isso? Ah, essa tu não esperava, né? Tu achou que era de assuntos aleatórios. O que tu sentiu quando eu fiz isso? Eu acho que não foi um comportamento que talvez deve ter sido bom pra ti. Qual foi a tua dor? No que isso te machucou? Gente, nesse momento é tu mostrando que tu quer sim amadurecer no relacionamento e se importar de verdade. Mesmo que seja difícil ter esse tipo de diálogo. E depois de ouvir isso, a gente vai pra parte mais difícil, que é compartilhar a tua parte. O que tu sentiu quando a pessoa fez isso? E de novo, né, pelo amor de Deus, não entra naquela coisa de atacar a pessoa, mas de falar com o coração. O quanto você se sentiu inseguro, em desespero, não precisa dizer desespero, mas para tu entender qual é a linguagem do coração, pensa o quanto tu se sentiu em desespero de a conexão de vocês estar ameaçada de ser rompida ou de passar por algum dano. Quanto talvez tu teve que manejar psicologicamente uma raiva, buscar falhas da pessoa para poder elaborar, para poder se preparar para qualquer confrontação, para poder fazer voltar aquilo à conexão que tinha antes, ou tu se sair pelo menos ileso daquilo. E podemos juntos assumir, no casal, né? Podemos juntos assumir
um posicionamento de lutar contra o inimigo, que não é o outro, é o problema, é a situação, é essa dança, essas manias, esses vícios, esses gatilhos. Pensa como casal, isso aqui não vai nos derrubar, isso aqui vai nos fortalecer. Se a gente soubesse comunicar, se a gente soubesse conectar de novo. Entenda, gente, que essa reparação que a gente quer começar a fazer, que a gente vai começar a fazer, ela não é um evento específico, é um processo. E que muitas vezes você vai ter que estar sempre manejando isso. Vai ter uma discussão nova, provavelmente dos diálogos vai surgir, algum comportamento ruim vai surgir. Às vezes o orgulho, o nosso orgulho faz a gente até saber e não querer pôr em prática na hora do evento. E é por isso que nesse momento tu precisa lembrar que o inimigo é outro. E que se tu tentar se defender de forma egoísta, buscando os teus interesses, não querendo ceder ou não querendo desarmar aquela pessoa, mostrando que ela está entrando nesse modelo, o problema é botar em risco o relacionamento. Porque gerar culpa no outro, tentando controlar ele, isso não vai ser bom a longo prazo. Isso vai tornar a relação pesada, uma relação egoísta, uma relação totalmente oposto que eu tenho certeza que tu não quer. Então, nesses momentos, gente, umas conversas que nós temos que ter presentes, de coração, nos observando. Quando a gente tenta fugir, não, eu não vou fugir, dessa vez eu vou ficar. Eu vou ficar de coração, eu vou ficar de presença. Eu quero fazer essa pessoa se sentir segura. Eu quero fazer essa pessoa entender que esse movimento não vai nos levar a lugar nenhum. As relações têm o poder de proporcionar essa segurança na gente. E é por isso que nesse momento tu vai falar com o coração, vai usar as estratégias, vai sair do orgulho e vai estar inteiro. A gente não imagina, né? A gente aqui conversando, a gente não imagina que o poder de uma relação faz na vida da gente. Ela nos acalma, nos deixa mais tranquilos e mais fortes para encarar os desafios da vida. Um casal forte, ele sai para a rua com outra perspectiva. Ele alcança saltos muito maiores do que pessoas sozinhas. Quando tu tem o toque, o abraço de uma pessoa que te traz segurança, isso te acalma para te poder depois estar de novo num momento ameaçador ou desafiador da vida, mais disposto, com mais força emocional. E a gente vai usar duas perguntas importantíssimas para essa conversa e para você. Do que eu tenho mais medo? Isso não é para tu dizer que tu tem medo de coisas superficiais, né? Mas na situação, tô ali no momento de briga ou no momento de afastados vocês estão, do que eu tenho mais medo? Quando eu quero expor ali meu sentimento mais profundo, o que me dá mais medo? Tem pessoas que dizem que se eu me abrir, essa pessoa vai usar contra mim quando eu estiver em outro contexto. Pensa, que relação é essa? O que pensamento que ela tem da relação? Por que a gente usa o termo medo? Porque o medo ele tá por trás da raiva, das agressões, dos comportamentos vingativos, dos comportamentos passivo-agressivo, medo de perder, o medo de ser abandonado, o medo de perder essa relação segura. E é por isso, eu até falo muitas vezes, em outros vídeos já falei, por isso que às vezes a gente vê pessoas muito racionais, amigos muito racionais, tendo comportamentos extremamente irracionais no momento de brigas de relação. Porque esse medo que a gente tem, no livro ele chama de pânico primal, que é um pânico de sobrevivência. Nós, como seres humanos, como mamíferos, como pessoas que têm o seu cuidador, como necessita do seu cuidador, nós desenvolvemos essa necessidade, essa noção de sobrevivência através de um cuidador, através do afeto. Então, por isso que a gente tem comportamentos irracionais quando o assunto é amor e relacionamento. E quando a gente fala de medo, às vezes é difícil a gente colocar numa frase, e o livro nos orienta até a formar uma imagem mental. O que eu sinto nesse momento? Eu sinto que eu tô perdendo o chão, que eu tô num abismo. Ao invés de dizer que eu tô, sei lá, perdendo o controle, não, que eu tô à beira do abismo, que eu vou cair e não tem ninguém me segurando. E a nossa outra pergunta é o que eu mais preciso de você. Porque depois que a gente expõe nosso medo, a gente vai ter que expor a nossa necessidade emocional. E é aí que muitos casais, às vezes, negligenciam essa parte e não conseguem crescer. Porque quando tu expõe a tua necessidade emocional, o outro consegue mudar, manejar, vocês conseguem evoluir. A pessoa pode dizer, eu preciso que você me escute sem julgar, preciso que você me ajude nisso, que você tenha mais paciência naquilo, que você não grite tanto, que você, sei lá, entende? Você vai ter que ouvir e adaptar da forma que der.
Então, gente, eu te apresentei alguns conceitos desse livro. Esse livro tem inúmeros conceitos, inúmeros exercícios. Ele é muito interessante. Eu gosto dele demais. Eu sempre recomendo para os meus pacientes ou para pessoas que estão passando por dificuldades. Eu acho que ele realmente faz a diferença. E eu só trouxe uma pincelada aqui. Ele é cheio de boas sacadas, cheio de exercícios que vão te transformar. Então é isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Meu nome é Julia Von Wurb, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Se tu tens interesse de fazer terapia, aqui embaixo tem os meus números, tem os meus contatos, tem as minhas redes sociais. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.